o domínio espanhol e as invasões holandesas. Com o desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, uma guerra considerada uma cruzada incentivada pela Igreja, na África, onde os portugueses foram derrotados pelos mouros. O trono português passou para seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, uma vez que Dom Sebastião não deixou herdeiros diretos para substituí-lo. Em 1580, com a morte de Dom Henrique, o trono português, após a disputa entre os pretendentes, mais uma vez ficou vago, gerando uma crise na dinastia, levando Portugal e Espanha a terem um único rei. Dom Felipe II, rei da Espanha, e sobrinho neto de Dom Henrique, assumiu o trono de Portugal, governando os dois países durante 60 anos, de 1580 a 1640. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses. Portugal fazia comércio com a Holanda, que refinava o açúcar brasileiro. E já os espanhóis eram inimigos dos holandeses. Isso porque a Holanda, antes, sob o domínio da Espanha, declarou em 1581 sua independência. Por essa razão, Filipe II proibiu os holandeses de explorarem o açúcar na América. O domínio espanhol teve consequências importantes para o Brasil. Entre elas, destacam-se as invasões de nosso território por holandeses na Bahia e em Pernambuco. Os ataques ingleses limitaram-se a saques contra alguns pontos do litoral, como Santos e São Vicente, que não resultaram em ocupação territorial duradoura. A notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais preparava na Holanda uma poderosa esquadra para atacar a Bahia chegou ao Brasil bem antes de ocorrer a invasão. O governador-geral, Diogo Mendonça Furtado, tomou as providências possíveis para resistir aos invasores. Como os holandeses tardavam a chegar, os preparativos para recebê-los foram relaxados. Finalmente, em 9 de maio de 1624, quando os 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência revelou-se insuficiente. O bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, comandava os moradores da cidade em fuga desesperada para o interior, enquanto os holandeses conquistavam Salvador. Tomaram 8 navios que se encontravam no porto e incendiaram 7. A esquadra era comandada por Jacob Willens e transportavam armas, marinheiros e aproximadamente 1.600 homens. As tropas holandesas eram comandadas por Johan van Dort. Coube a Dom Marco organizar a resistência contra os invasores. As forças portuguesas e brasileiras, formadas pelos descendentes de portugueses nascidos no Brasil, não eram suficientes para atacar frontalmente os holandeses. Assim foram organizadas guerrilhas para derrotar os inimigos. Por meio de emboscadas e ataques surpresas, os portugueses obtiveram bons resultados. Num ataque comandado por Francisco Padilha, Johan van Dort, que havia sido nomeado governador da Bahia, morreu degolado. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas praticamente os confinavam a Salvador, onde conseguiam ser abastecidos por mar. No fim de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha pelos portugueses. Uma frota de 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses, comandado por Dom Frederico de Toledo, que trazia mais ou menos 13.000 homens. Os ocupantes holandeses foram obrigados a desistir da luta e, em 1º de maio de 1625, o governante holandês Hans Kieft rendeu-se. O açúcar da capitania de Pernambuco estava dando um lucro fabuloso.
Como os holandeses não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha, resolveram atacar novamente o Brasil. Em 1630, os holandeses tomaram as cidades pernambucanas, hoje Recife e Olinda. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior, tudo que não era núcleo urbano de povoamento. Fundou Arraial do Bom Jesus, no sítio da Trindade, em Casa Amarela, de onde, ajudado pelos indígenas e escravos e por meio de guerrilhas e emboscadas, combateu os invasores. Ajudados por Domingos Fernandes Calabar, conhecedor profundo daqueles lugares, os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Matias de Albuquerque deixou o Arraial e foi combater em Alagoas. Ao passar por Porto Calvo, conseguiu prender Calabar e mandou enforcá-lo. Em seguida, veio da Holanda para governar as terras conquistadas o alemão conde João Maurício de Nassau. Durante o seu governo, o Recife, chamado de Mauritsstad, cidade Maurícia, tornou-se capital do Brasil holandês. Fatos que marcaram seu governo: criou orfanatos e hospitais, investiu em artes e ciências, permitiu o casamento misto entre diversas religiões, como católica, protestante e judaica, permitiu a liberdade religiosa, apesar do predomínio calvinista, garantiu um bom preço para o açúcar, estendeu o domínio holandês até o Ceará e até Penedo, em Alagoas, conquistou Luanda, principal fornecedor de escravizados. A presença de Nassau no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira. Vieram da Europa, a mando de Nassau, pessoas das mais diversas especializações. Os pintores Franz Porte e Albert Jacot, os primeiros europeus a retratar o Novo Mundo, o astrônomo e naturalista George McCrae, os cartógrafos Johannes Vinclius e Cornelis Collyrat, e o biógrafo Gaspar Paleus IX. Além deles, muitos judeus, principalmente de origem portuguesa, vieram para o Recife durante o domínio holandês, destacando-se o rabino Isaac Aboab da Fonseca, o primeiro da América, e a cidade tornou-se importante centro de estudo judaico. Graças às suas qualidades de administrador, Maurício de Nassau conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco. Durante o governo de Nassau, Olinda foi reedificada e o Recife embelezou-se com a construção dos palácios de Friburgo e de Boa Vista, além de pontes, canais, museus e um observatório astronômico. Nassau conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal, que só foi possível com o fim da União Ibérica em 1640. No entanto, a Holanda começou a cobrar juros altos sobre os empréstimos que havia feito aos donos de engenho, e Nassau discordava das ordens que recebia da Holanda. Então, em 1644, recebeu outra ordem: entregar o cargo de governador e voltar para a Europa. A partir daí, foi reiniciada a luta contra o domínio holandês. Essa luta ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Juntos, portugueses e brasileiros, brancos, negros e indígenas derrotaram os holandeses em 1654. Chefiados pelo português João Fernandes Vieira, tinha como principais lideranças o paraibano André Vidal de Negreiros, o negro Henrique Dias, Martim Soares Moreno e o indígena potiguar Felipe Camarão. O governo português, tendo firmado com os holandeses um tratado de paz por 10 anos, não pôde oferecer aos revoltosos do Brasil, pelo menos oficialmente, os recursos necessários para que eles conseguissem seu intento. O primeiro combate de importância ocorreu no Monte das Tabocas, sendo os holandeses derrotados. Os pernambucanos venceram também em Sirinhaém, Nazaré e Porto Calvo.
No dia 19 de abril de 1648, as tropas libertadoras venceram a primeira Batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses ficaram cercados no Recife, sendo abastecidos por navios que vinham da Holanda. Em 19 de fevereiro de 1649, ocorreu a Segunda Batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses tentaram romper o bloqueio do Recife, mas foram novamente derrotados. As lutas prosseguiram durante quase 5 anos, ficando cada vez mais difícil a situação dos holandeses, que foram obrigados a se render. Em 28 de janeiro de 1654, houve então a entrada no Recife de André Vidal de Negreiros e Francisco Barreto de Menezes, recebendo a cidade do mestre de campo general Scope para cumprimento das condições de capitulação, ou seja, um acordo de paz e a retirada de tropas holandesas do Brasil.